aleluia. Porque é Ele quem vai pregar. Glória a Deus, aleluia. Se o pastor sentir no coração e pudesse colocar um fundo musical, eu ia ficar bem feliz, pastor. Pode ser qualquer fundo, aleluia. Só para nós deixarmos aqui um ambiente mais na presença de Deus. A pastora me disse que esse culto, irmão, seria a respeito de quebra de maldições. Aleluia. E antes de entrar na palavra, como é um tema tão forte como esse, eu quero convidar você a ficar de pé um instante, amém? Por que eu estou fazendo isso? Porque antes de entrar na palavra, nós vamos orar. Porque, aleluia, a partir de agora nós entramos no mundo espiritual, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos, aleluia, e você não só escute a mim aqui orando, mas você abre os teus lábios também, aleluia. Pai, é em teu nome, Senhor Jesus Cristo, que nós, como tua igreja, estamos aqui essa noite, Deus, reunidos, aleluia, para estarmos sendo ministrados pela tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, coloca um anjo com uma espada de fogo naquela porta, Pai amado, para batalhar por nós nessa noite, Deus querido, e que todo o agir do inferno e do inimigo seja quebrado em nome de Jesus essa noite. Que a tua palavra seja pregada e que entre nos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, eu quero pedir para vocês abrirem na palavra 2 Samuel, capítulo 23, aleluia, o versículo 9, aleluia, até o versículo 12. 2 Samuel, capítulo 23, irmãos, aleluia. Eu vou aguardar enquanto todos acham, louvado a presença do Senhor. Deus maravilhoso, Deus. 2 Samuel, capítulo 23, aleluia, versículo 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoni, entre os 3 valentes que estavam com Davi, aleluia, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, aleluia, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, este povo se pôs no meio daquele pedaço de terra, aleluia, o defendeu e o feriu os filisteus. O Senhor operou um grande livramento. Amém. Aleluia. Você pode se assentar dando glória, irmãos. Aleluia. Quando a pastora ela disse para mim, relatou, que vocês aqui estão numa campanha de quebra de maldições, eu fui para o joelho, irmãos, e eu disse: Pai, é um tema muito, muito forte, e eu te peço que o Senhor me dê uma palavra, mas que não seja uma palavra, que seja mais uma palavra, irmãos, que às vezes nós recebemos ministrados e que a impressão que dá é que entra por aqui e sai por ali. Porque uma palavra, se ela não tiver efeito no nosso coração, ela não vai ter efeito nenhum na nossa vida lá fora. Eu quero começar ministrando essa palavra essa noite, dizendo para você e para mim, aleluia, que tudo que nós ouvimos
Não é normal só levar pancada do inimigo. Não é normal o crente ter só história ruim para contar. Não é normal o crente não ter testemunho para contar. Aleluia. O que é normal é o crente passar por peleja, aleluia, por lutas, por guerras, mas no fim da história ele dizer: o meu Deus me livrou. É
sua vida, aleluia. Não vá bater boca com o filisteu. Não bata a boca com o filisteu. Meu Deus, manda eu abrir minha boca e falar isso. Não bata a boca, usa a tua arma. Peça para Deus qual é a tua arma. A minha arma é oração, então eu vou dobrar meu joelho. A minha arma é louvor. Não, a tua arma é louvor. A tua arma é louvor, meu Deus, ele meu Deus. Quando eu botei os meus olhos em ti, o Senhor dizia: abre a boca e fala para ela que a arma que ela carrega é o louvor, aleluia. Dentro da tua casa, meu Deus, me revela essa noite e diz: fala para minha serva, quando ela começa a louvar, aleluia, vizinho da direita para ouvir, vizinho da esquerda para ouvir. Tu até nem sabe o que está acontecendo, mas Deus está operando. Glória a Deus. Não fecha teus lábios, mulher. Eleazar usava a arma correta para a guerra dele, e Deus deu um grande livramento. Quer ter livramento da parte de Deus? Usa a arma que Ele te deu. Às vezes nós queremos derrotar os inimigos que se levantam na nossa vida com armas terrenas. Não vai adiantar. Nós vamos só se cansar, irmãos. Nós vamos só, aleluia, colocar uma força, algo que vai nos entristecer e enfraquecer. Agora, quando a gente aprende a ir para o mundo espiritual e acreditar nele, aleluia, servir de todo o coração nosso Deus, eu quero te dizer uma coisa, irmãos, aleluia, se prepara, porque Deus
meditar nisso, meu Deus está descendo do céu. Meu Deus. Oh, glória. E Ele está derramando sobre a tua casa, aleluia. A glória, a misericórdia. Ele está derramando sobre a tua história, aleluia. Mudança de cativeiro. Está tudo virado de perna para cima, pastora. Está tudo virado de perna para cima da casa dela. Mas o meu Deus manda dizer: é o oportuno lugar. É o oportuno lugar. Aleluia, glória a Deus. Esse homem por nome, aleluia, glória a Deus de Samar. Ele viu todo o povo dele embora por medo, desistir de deixar ele sozinho lá. Ele tinha duas opções: ou ele lutava por aquela lavoura de lentilha, ou ele fugia com os irmãos dele e ia embora sem nada, ia ter que voltar no ano seguinte e plantar tudo de novo. Meu Deus. Mas ele olhou para o céu e disse: Pai, hoje não. Hoje é eu e o Senhor nessa peleja. Glória a Deus! E ele coloca os dois pés no meio da plantação de lentilha. Isso é forte, irmão. Se você aprender a fazer isso na tua história, aleluia, não tem pro inimigo. Deus, olha aí. Ele colocou os dois pés na plantação de lentilha. O exército inimigo vindo, muitos homens contra ele. Aos olhos do homem, impossível Samar vencer. Mas eu vim pegar para você um Deus que tem poder para derrotar 1000 demônios. Aleluia! Você entende o poder desse Deus? Você entende o Deus que você serve? O nosso Deus não é um Deus de brincadeira, igreja. Eita, glória! E ele coloca os dois pés no meio daquela plantação e ele grita: hoje não! Hoje eu e o meu Deus pelejaremos. A Bíblia vem dizer que o povo filisteu vem contra ele e ele derruba um por um no meio da lavoura. Glória a Deus! E a Bíblia termina a história dizendo: e houve grande livramento do Senhor. O povo de Israel que tinha fugido retorna, aleluia, para pegar os despojos que eram dele. Por quê? Porque teve dois homens corajosos que não se acomodaram, não fugiram e lutaram por todos naquele lugar. Aí o meu Deus manda eu abrir a minha boca de profeta aqui e dizer: sabe o que está acontecendo? Tua família precisa que você se levante por ele. Tua casa precisa que tu te coloque no meio dessa lavoura e diga: diabo, eu e o meu Deus estamos na peleja. O problema é o seguinte, meus irmãos. Olha aí. A gente, quando está no meio da luta, Olha aí. se a gente não vigiar, não sem perceber, vem a luta, vem a afronta, vem o povo filisteu, a gente corre, Glória! a gente foge. Verdade! Porque a gente fala, não é verdade? Diz assim: o irmão chega na igreja, o irmão pergunta pra gente: aí, irmão, como é que você tá? Tô na prova, tô na luta, olha por mim. Glória! Amém, vamos orar. Mas aí a gente tem que fazer a pergunta: mas tu tá com a tua espada em punho? Eita, glória! Tu tá na batalha? Tu tá lutando? Meu Deus. Tu tá, aleluia, na posição de soldado? Aleluia! Eu vou dar um testemunho porque eu não posso falar de outros, eu tenho que falar de mim. Aleluia, do que eu vivo, do que eu vivi. Eu tenho uma filha de 14 anos que foi criada na igreja. Aleluia! Ensinei pra ela tudo que era certo. Mas ela chegou ali pelos 13 anos de idade. Sabe como que é adolescente? Amizade na escola. Ela não quis mais saber de igreja. Eu tô numa guerra dentro da minha casa porque ela sabe que eu sou serva de Deus. Mas ela vai lá de vez em quando, uma vez ou outra na igreja, e eu sofro. Porque às vezes, irmãos, eu chego dentro da minha casa e eu enxergo Satanás ali dentro. Por causa das legalidades que ela traz, aleluia. Aí eu quero dizer pra vocês: eu tô jogando a minha filha fora? Não. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô orando com a mão na cabeça dela todas as noites, aleluia. Eu tô declarando pro diabo: tu acha que ela é tua, mas ela é do meu Deus. E eu ainda declaro: se tiver que apertar minha filha para ela se salvar, aperta, Jeová. Glória! Só que aí eu quero dizer uma coisa: mãe e pai, você está preparado para fazer essa oração? Porque a primeira coisa que acontece quando um filho adoece, a gente diz: pai, livra, cura. O nosso Deus liberta e cura sim. Mas se às vezes para salvar alguém tem que apertar, ele vai fazer. Ô, glória! Meu Deus. E eu prefiro a minha filha sendo apertada por Deus, mas salva, do que ela saudável servindo ao diabo. Meu Deus. É muito forte o que eu estou falando aqui, mas é algo que é uma arma que você tem na tua
tua mão e que você tem que aplicar com Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Se você, pastor, eu vou ter que liberar. Eu vou ter que liberar porque aquilo me dá paz, meu Deus. Se você está orando por alguém da tua família que não quer saber de Deus, pare de orar pedindo para Deus abençoar. Porque Deus está ouvindo a tua oração. E Ele vai continuar abençoando. E essa pessoa nunca vai se converter. Porque ela está na bênção. É, Jesus. Agora Deus está mandando eu abrir minha boca e dizer: comece a orar para eu apertar. Comece a orar para eu fechar a porta. Comece a orar para eu fazer algo para essa pessoa que é a única porta aberta. Aquela ali da casa do Senhor. É a única porta que pode estar aberta. Porque aí eu quero pregar essa noite. Deus tira, Deus faz. Mas quando a pessoa entrar por essa porta, Deus restitui. Deus restitui tudo. E aí às vezes a gente não sabe como lutar, a gente não sabe como trabalhar. E Deus está dando estratégias para mim e para você. Irmão de jaqueta preta que está com o olho fechado. Ah, meu irmão, eu olho para você e meu Deus diz assim: meu Senhor. Ele falava comigo, ele dizia: sabe aquele servo ali? Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu te livrei da morte. Eu não te conheço, eu não conheço esse pastor. Mas o meu Deus diz assim: não era nem para tu estar aqui, filho. Mas um dia tu ouviu a minha voz. Glória a Deus. E o meu Deus diz assim: tu sabe o que eu estou pregando aqui essa noite? Porque para tu estar aqui, hoje, eu tive que te apertar, diz o Senhor. Eu tive que te tirar coisas do meu Deus. Eu tive que tocar no profundo, eu tive que machucar, diz o meu Deus. Mas eu fiz isso porque eu te amo muito, servo. Eu fiz isso porque tem um plano na tua história. Se eu não fizesse, o inimigo te levaria. Mas tu é meu, diz o Senhor. Tu é meu. Aleluia. E o meu Deus diz assim: às vezes, filho, bate na tua mente uma vontade de desistir, porque o meu Deus ele vai abrindo assim o leque, ele vai me mostrando. Tu faz projetos, irmão. Tu anda 2 passos e dá tudo errado, e tu tem que voltar para trás. É verdade o que eu tô falando? E tu tá numa batalha com isso com o Senhor. Tu tá pelejando com Deus. Porque tu fala assim: meu Deus, assim, ele fala assim pra mim: eu tô fazendo tudo certo, Pai, por que tá dando errado as coisas? E às vezes tu questiona. Tu vem quebrado, pastor, ele vem quebrado pro culto. Glória a Deus. O meu Deus diz: ele vem quebrado pro culto, mas ele vem. Glória a Deus. E o meu Deus manda dizer pra você: filho, não desiste de mim, sabe por quê? Porque eu tenho um plano lindo na tua chamada, diz o Senhor. Eu estou te forjando, diz o meu Deus, no fogo, aleluia. Eu estou te forjando para que os que estão ao teu redor percebam que eu sou na tua vida, diz o meu Deus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, continua só servindo ao Senhor, porque Ele está te lapidando. Aleluia. Mas uma coisa Deus manda dizer para ti: ainda que as coisas não aconteçam do jeito que tu quer, nunca falta nada para o Senhor. Glória a Deus. Porque Ele tem cuidado de ti e da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Ele congrega com você, pastor. Fica do ladinho dele, você quer imaginar. Glória a Deus. Pastor, encosta dele, do lado dele. Glória a Deus. Aleluia. Porque esse rapaz aqui vai se levantar. E quando ele se levantar, pastor, ele vai ser um ajudador da obra do Senhor. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é Deus, aleluia, é mestre, sabe por quê? Em fazer aquilo que era nada, se tornar em tudo, pastor. Glória a Deus. Fez isso com o Senhor também. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Ele vai trabalhar com pessoas ao teu redor, aleluia. Glória a Com Deus. histórias muito parecidas, diz o meu Deus. Glória a Jesus. Para que tu possa passar a tua experiência para essas pessoas. Eu preciso falar aqui a nível de congregação, pastor. Deus está me usando aqui com os irmãos, mas eu preciso falar quando eu pus os meus pés aqui o que Deus bradou a nível de igreja. Porque eu prego nos lugares e Deus me mostra a realidade espiritual das igrejas. Para algumas pessoas eu entrego, outras não. A gente tem que saber que é espiritual e que não é. Mas hoje, quando eu entrei nessa igreja aqui,
Eu fui analisando e Deus foi me mostrando. E Deus ele falou uma coisa tão forte que fazia muito tempo que eu não escutava. Ele disse assim: filha, hoje você está pisando numa igreja que não é igreja de menino. Glória a Deus! Aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Aleluia! Mas ele disse: você entrou numa igreja que não é igreja de menino, pastor. Glória a Deus! E eu, se fosse o senhor e a pastora, se alegrava. Sabe por quê? Porque hoje a história, aleluia, da grande maioria das congregações é que tem meninos pregando, tem meninos cantando, tem meninos, aleluia, no meio da casa dele. Só que Deus me disse: aqui não tem menino. Glória! E eu sei o preço que vocês pagam para Deus ter dito isso. Glória a Deus! Olha, eu não conheço vocês, mas Deus ele me mostra que vocês levam a obra de uma forma muito séria, pastor. Glória E a é alguns em Caxias que são assim. Dá para contar nos dedos quem tem amor à alma e quem olha para irmão e irmã como um dizimista, como alguém que vai ali só por um dinheiro. E eu preciso entregar isso aqui essa noite para os pastores. O meu Deus me mostra o amor por almas que vocês têm. Glória a Deus! E é por isso que Deus tem trazido almas para cá. Glória a Deus! E não se surpreenda, pastor, porque vai vir mais gente. Meu Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Vai vir mais pessoas, porque quem for espiritual e botar os pés a primeira vez não vai mais embora. Glória a Deus! Não vai mais embora. Aleluia, Jesus! E eu creio em nome de Jesus que Deus está fazendo algo grande aqui essa noite. Porque a campanha é quebra de maldição. Existem maldição na minha e na tua vida, irmãos, que a gente herda de pai e de mãe. Se repete a história: minha mãe era assim, eu fico igual a ela. O meu pai era desse jeito, eu acabo terminando do mesmo jeito. Não, eu quero declarar que nós não vamos ter o mesmo final do pai e de uma mãe. Se o pai era alcoólatra, nós não vamos ser. Se uma mãe se prostituía, nós não vamos ser. Aleluia! Nós vamos mudar essa história na nossa vida, porque nós podemos escolher o que vamos ser. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que ninguém consegue mudar sem a ajuda do Espírito Santo. Eu já vou terminar, pastor, porque as horas estão indo. Deus, aleluia. Ninguém pode mudar sem a ajuda de Deus. Glória a Deus! Aquela moça lá atrás de óculos, Oh, glória a Deus. levante a tua mão para cima, irmão. Deus, Deus ele me mostra, tu tem o costume de às vezes ir em lugares e tu precisa ir sozinho. Deus ele me mostra isso. Lugares perigosos. E tu precisa fazer um percurso sozinho. E Deus ele dizia assim para mim: entrega para ela essa noite, porque eu estou dando um grande livramento para ela. Glória a Deus! O meu Deus diz assim que Ele vai te guardar, irmão. Porque alguém vai se aproximar de ti com uma intenção ruim. Meu Deus! Só que o meu Deus nesse culto manda te entregar. Que Ele está dando ordem a um anjo essa noite. Oh, glória a Deus. E Ele vai caminhar contigo nesse percurso. Aleluia! E Ele vai te tornar invisível no meio dessa pessoa. Glória a Deus! Tu vai saber da intenção da pessoa, mas a pessoa não vai conseguir te tocar. Aleluia, glória a Deus. E o meu Deus diz assim: não muda o teu percurso, porque eu preciso mostrar minha glória. Não muda o caminho, porque é eu que vou fazer. Eu só preciso que tu confie em mim, diz o meu Deus, porque tu vai voltar nessa igreja para dar um testemunho do livramento que eu te dei. Deus é contigo, moça. Glória a Deus! Deus é contigo. Não temas, Ele está te guardando. Aleluia. Aleluia! Tem uma mulher aqui, pastora, que ela entrou nessa igreja essa noite com uma preocupação muito grande com contas a pagar. Contas vencidas que ela não está conseguindo dar a volta, pastora. E eu sei que a pastora crê que o nosso Deus ele pode assumir boleto. Glória a Deus! Crê, né, pastora? Creio. Crê. Porque é isso que Deus está mandando entregar para essa mulher. Ô, glória. A irmã que está ali na porta sentadinha. Você, irmão. É você. Ô, glória a Deus.
Deus, Ele me mostra contas a pagar na tua vida. Que te deixa preocupada. Ele vai dizer, não precisa ficar com vergonha não, filha. Porque eu vou cuidar. Eu creio em nome de Jesus. Eu vou cuidar. Aleluia. Porque tu não conta pra ninguém essas coisas. Tu só fica caladinho. Mas o meu Deus diz, eu contemplo. Pastor, glória, abraço, ela, pastor. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele manda dizer pra você, eu contemplo a tua preocupação, filha.